Olá, seja bem-vindo ao curso de Cálculo 1 Fácil do professor Luiz Maggi Limites. Hoje estaremos vendo a aula número 8. Na aula número 8, nós vamos ver a construção de gráficos com suas assíntotas e alguns pontos de intersecção. Nesta última aula, nós iremos aplicar o que nós vimos em limites, especialmente limites laterais, limites infinitos, limites no infinito, para determinar as assíntotas verticais e horizontais de um gráfico. Nós vamos também precisar de alguns pontos que sirvam de orientação, algumas pequenas intersecções do gráfico, e por fim, fazer o esboço do gráfico de uma função. Considere um sistema de coordenadas xy. Nós vamos determinar, por exemplo, uma assíntota vertical do gráfico. Nós vamos usar isso com limites laterais. As assíntotas verticais são determinadas nos limites laterais quando eles resultam em expressões do tipo mais ou menos infinito. Nós vamos determinar também assíntotas horizontais, que aparecem nos limites no infinito, quando x tende a mais ou menos infinito. Nós vamos precisar de alguns pontos, intersecções, especialmente com os eixos x e y, que vão nos orientar no traçado do esboço do gráfico. Esses pontos de intersecção definem a posição das curvas. Observe que o esboço do gráfico não é o gráfico com precisão, é apenas um esboço para que você tenha uma ideia do que representa a curva daquela função. Vamos verificar o que acontece com um exemplo numérico. Vamos criar primeiro um gráfico simples, em que uma função tem apenas uma assíntota vertical e uma assíntota horizontal. Considere a função y igual a f de x igual a 8 sobre x menos 2. Por onde eu começo? Bem, eu sempre começo pelo domínio da função. Neste caso, o domínio da função exclui o número 2, pois nós não temos divisão por zero. Ou seja, eu tenho uma descontinuidade em x igual a 2. Esta descontinuidade pode ser representada por uma assíntota. Então, eu preciso verificar se em x igual a 2 nós temos ou não uma assíntota vertical. Para esta função, para verificar se nós temos uma assíntota vertical em x igual a 2, eu preciso verificar os limites à direita e à esquerda de x igual a 2. Ou seja, fazer o limite de 8 sobre x menos 2, quando x tende a 2 pela direita. Bem, se x tende a 2 pela direita, x é maior que 2, um número maior que 2 menos 2 é uma aproximação de zero pela direita, pelo jogo de sinais, nós temos mais infinito. Ou seja, quando x tende a 2 pela direita, o gráfico sobe para mais infinito. Pela esquerda, x é um número menor que 2. Um número menor que 2 menos 2 é uma aproximação de zero pela esquerda, é um número negativo. Pelo jogo de sinais, o resultado é menos infinito. Ou seja, do lado esquerdo da reta vertical x igual a 2, o seu gráfico desce. Isto significa que a sua reta vertical x igual a 2 ou x menos 2 igual a 0 é uma assíntota vertical. Do lado direito o gráfico sobe, do lado esquerdo o gráfico desce e ela não é ultrapassada. Já podemos colocar essas características iniciais no gráfico. Perceba que nós já sabemos que esta reta, esta linha pontilhada x igual a 2 é uma assíntota. E que quando x tende a 2 do lado direito, o gráfico sobe. Ou seja, nós temos este comportamento. Quando x se aproxima de 2 pela direita, o gráfico sobe e eu represento isto por uma seta. Quando x tende a 2 do lado esquerdo, o gráfico desce, tende a menos infinito. Também vou representar isto por uma seta. Vamos verificar mais algumas características do gráfico. Nós já verificamos assíntotas verticais.
Vamos verificar agora as assíntotas horizontais. Para verificar as assíntotas horizontais, eu preciso de limites, quando x tende a mais ou menos infinito, e são os limites desta função. Perceba que é só dividir tudo por x, eu vou obter 8, como x tende a mais infinito, isto vai dar 0, tanto para x tendendo a mais ou menos infinito. Lembre-se, a reta horizontal que passa em y igual a 0 é o próprio eixo x. Então, nós temos aqui uma assíntota, né, que é o próprio eixo x como assíntota horizontal. Podemos acrescentar esses detalhes no gráfico. Bem, nós sabemos que o limite quando x tende a 2 pela direita é mais infinito, limite quando x tende a 2 pela esquerda é menos infinito. Ou seja, na vertical o gráfico sobe nesta região em torno da reta x igual a 2. Na horizontal, a sua assíntota é o eixo x. E na horizontal, quando x tende a mais infinito lado direito, o gráfico se aproxima do eixo x, representado por uma seta. Na horizontal, quando x tende a menos infinito lado esquerdo, o gráfico também se aproxima do eixo x. Perceba que nós sabemos agora a posição, ele está na parte de baixo do eixo x, representado por esta seta. Podemos acrescentar mais uma informação, que são as chamadas intersecções, aonde que esta função corta o eixo x e o eixo y. Se nós fizermos y igual a 0, eu vou descobrir aonde ela corta o eixo x. Lembre-se, o eixo x é uma assíntota, ele não é ultrapassado. Observe que este fato se manifesta algebricamente. Se eu fizer y igual a 0, onde eu descubro aonde a curva corta o eixo x, eu obtenho essa expressão. Multiplicando em cruz, x menos 2 vezes 0 igual a 8. Observe que não existe x que vezes 0 vai dar 8. Isso é impossível, não tem solução. Então, ela não corta o eixo x. Se eu fizer x igual a 0, eu vou descobrir o ponto em que ela corta o eixo y. Nesse caso, eu vou ter essa expressão. 8 dividido por menos 2, menos 4. Então, ela corta o eixo y, ela não corta o eixo x, mas ela corta o eixo y em menos 4. Vamos colocar essa informação no gráfico. O único intercepto que eu tenho é este, uma bolinha representando aqui o menos 4. Bem, agora eu vou traçar o gráfico da função. Eu sei que eu tenho uma curva que sobe do lado direito de 2 e se aproxima do eixo x. Uma curva parecida com esta. Eu tenho uma outra curva que desce do lado esquerdo de 2, passa pelo menos 4 e se aproxima do eixo x. Uma curva parecida com essa. Vamos eliminar alguns detalhes do gráfico e nós vamos ter aqui o nosso esboço do gráfico da função. Esse seria o esboço do gráfico dessa função racional. Agora um exemplo um pouco mais complexo. Um gráfico com duas assíntotas verticais e uma assíntota horizontal. Considere a função racional x² menos 1 sobre x² menos 4. Pelo domínio dessa função, lembre-se, divisão por zero não existe, e o domínio dessa função exclui o mais 2 e o menos 2, pois nesses dois valores de x nós temos uma divisão por zero. Esses pontos constituem descontinuidades. Então, em x igual a 2 ou em x igual a menos 2, eu posso ter uma assíntota. Nós vamos verificar isso a partir de limites laterais em x igual a 2 e x igual a menos 2. Inicialmente, os limites quando x tende a menos 2 pela direita e a menos 2 pela esquerda. Depois, os limites quando x tende a 2 pela direita e o x tende a 2 pela esquerda. Lembre-se, quando x tende a menos 2 pela direita, o x é um número maior que menos 2.
porém do tipo menos 1,9. Números desse tipo ao quadrado geram valores menores que 4. E a diferença x² menos 4 é uma aproximação de zero pela esquerda. Com o jogo de sinais, nós vamos ter menos infinito. Da mesma forma, quando x tende a menos 2 pela esquerda, x é um número menor que menos 2 do lado esquerdo. Números do tipo menos 2,1, substituindo, nós vamos ter 3 dividido por 0, porém, uma aproximação de zero pela direita, com o jogo de sinais mais infinito. Quando x tende a 2 pela direita, 2 é maior. 2 pela direita é maior que 2. Um número maior que 2 ao quadrado é maior que 4, e a diferença x² menos 4 é positiva. Substituindo, nós temos uma aproximação de zero pela direita, o jogo de sinais gera mais infinito. Pela esquerda, x é menor que 2, números menores que 2 ao quadrado são menores que 4, a diferença x² menos 4 é negativa. Substituindo, uma aproximação de zero pela esquerda, mas com menos infinito. Com esses cálculos feitos, nós temos a seguinte conclusão. As retas x igual a 2 e x igual a menos 2 são ambas assíntotas verticais, com os gráficos subindo e descendo ao lado direito e ao lado esquerdo de cada uma delas. Colocando essas características no gráfico, nós podemos verificar o seguinte. A reta x igual a 2, aqui representado por esta linha vertical, é uma assíntota vertical. A reta x igual a menos 2 também é uma assíntota vertical. Verificando os limites, nós temos, quando x tende a 2 pela direita, o gráfico sobe. Então vamos colocar uma seta indicando isto. Quando x tende a 2 pela esquerda, o gráfico desce, tende a menos infinito. Então vamos colocar uma seta do lado esquerdo da assíntota x igual a 2, também indicando isto. Quando x tende a menos 2 do lado direito, o gráfico também desce. Vamos colocar uma seta indicando isto do lado direito da reta assíntota x igual a menos 2. Quando x tende a menos 2 do lado esquerdo, o gráfico sobe, o seu limite é mais infinito. Vamos colocar uma seta indicando isto. Observe que nós temos aí já algumas informações do gráfico. O gráfico tende a menos infinito, do lado esquerdo de 2, da assíntota x igual a 2, e do lado direito da assíntota x igual a menos 2. E tende a mais infinito do lado direito da assíntota x igual a 2 e do lado esquerdo da assíntota x igual a menos 2. Bem, mais uma característica do gráfico. Vamos agora observar as suas assíntotas horizontais, que são obtidas quando nós fazemos os limites, quando x tende a mais ou a menos infinito. No primeiro caso, se x tende a mais infinito, basta dividirmos numerador e denominador por x², e vamos obter como limite 1 sobre 1, que é igual a 1. O mesmo acontece quando x tende a menos infinito. Quando x tende a menos infinito, 1 sobre 1 também dá 1. Ou seja, a reta horizontal y igual a 1 ou y menos 1 igual a 0 é uma assíntota. Vamos colocar esta nova informação, assíntota horizontal, no gráfico. Perceba que quando x tende a mais infinito, o limite é 1. E nós já sabemos que nesta parte do gráfico, a curva da função está acima da assíntota. Então, nós vamos representar isso por uma curva. Quando x tende a menos infinito, a assíntota também é 1. E vamos representar isso por outra curva. Perceba que nós estamos colocando setas que representam os caminhos que essa curva do gráfico faz. Nós vamos agora colocar alguns interceptos.
As intersecções com os eixos coordenados são obtidas fazendo y igual a zero ou x igual a zero. No caso de y igual a zero, nós vamos descobrir os pontos em que a curva do gráfico dessa função intercepta o eixo x. Se eu fizer 0 igual a x² menos 1 sobre x² menos 4, multiplica, x² menos 1 é igual a 0. x² igual a 1. Então, x igual a mais ou menos 1. Ou seja, a curva dessa função intercepta o eixo x em mais ou menos 1. Se eu fizer x igual a 0, eu vou descobrir os pontos onde essa curva intercepta o eixo y. Substituindo, 0² menos 1, 0² menos 4, vai me dar y igual a 1/4, que é onde esta curva intercepta o eixo y. Colocando mais esta informação no nosso gráfico. Primeiro, as intersecções. Esta curva corta o eixo y em y igual a 1/4. E corta o eixo x em x igual a 1 e x igual a menos 1. Então, nós temos a tendência da curva, indicada pelas setas, menos infinito e mais infinito. A horizontal 1 para x tendendo a mais infinito e x tendendo a menos infinito. Nas laterais, esse gráfico é representado por uma curva parecida com esta. No meio, a curva passa pelas intersecções e ficaria parecida com esta. Observe que nós temos em vermelho que seria um esboço da curva desta função. Eliminando alguns detalhes, os limites laterais, as setas, nós ficamos aí com o esboço da curva desta função. Uma curva no meio entre as duas assíntotas e curvas laterais. Perceba que a assíntota não é nem tocada e nem ultrapassada pelo gráfico da função. Bons estudos! Nós encerramos aqui o nosso curso de limites. É um curso rápido, prático e bem simples. Espero que tenha gostado. Nos ajude compartilhando, divulgando, deixando seu gostei para melhorar o canal.